Quando Deus não responde, é adorar. Quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo. É adorar num dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca, no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quando lhe falta tudo. Oh, glória! Que eu e você, meus irmãos, somente adore, meus irmãos. Porque você tem que adorar, meus irmãos. Independente da situação, independente da circunstância, meus irmãos. Porque enquanto eu e você adora, meus irmãos, Deus ele cuida de mim e de você. Enquanto eu e você adora, meus irmãos, Deus ele renova a minha e as tuas forças, meus irmãos. Porque a casa do Senhor, meus irmãos, é um hospital, meus irmãos. E você chega doente e sai curado. E você entra atrás de uma resposta, meus irmãos, né? E Deus ele responde a mim a você. E você sai com a nossa resposta, tanto, né? Tá querendo. Então, meus irmãos, que você adora o Senhor. Que quando você adora Ele, meus irmãos, Ele responde a mim a você. Ele renova nossas forças. A gente tem que adorar, meus irmãos, independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância. Porque somente adorando, meus irmãos, que eu e você, né? Vamos ser renovados. Que Deus renova a minha e a tua força. Porque muitas das vezes a gente está tão, né, desanimado, tão triste, que a gente fica sem força. A gente não quer ir para a casa do Senhor. Mas que você vá, meus irmãos, para a casa do Senhor. Porque só Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. E quando você sai da sua casa para ir até a casa do Senhor, meus irmãos, a gente chega de um jeito e sai de outro, meus irmãos. A gente entra doente e sai curado. A gente entra sem força e sai renovado, meus irmãos. Porque só Deus, meus irmãos, para renovar as suas forças. Porque só Deus para nos curar. Só Deus para fazer o que você não pode. Porque só Deus, meus irmãos, para fazer o impossível na tua vida. Mas você tem que adorar Ele. Independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância. A gente tem que adorar, meus irmãos. Porque enquanto você adora, meus irmãos, Deus ele cuida de tudo, né? Que faz você chorar. Mas que você só adore, meus irmãos. Fácil não é, meus irmãos, mas não é impossível. Porque quem quer adorar, né, meus irmãos, em meio ao luto, em meio à dor, em meio às perdas,
Mas você tem que adorar, meus irmãos. Porque enquanto você adora, meus irmãos, Deus, Ele cuida de mim, de você. Ele renova a você, né? Dá força para mim, para você. Mas você tem que adorar. E não ficar em casa, meus irmãos. A gente tem que adorar. Porque enquanto você adora, meus irmãos, Ele cuida de tudo que faz você chorar. Amém, meus irmãos? E desde já eu quero desejar uma boa tarde para todos meus irmãos e a paz do Senhor. Que está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Isaías, capítulo 48 e o versículo 22. Amém, meus irmãos? Isaías, capítulo 48 e o versículo 22. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Só até aqui, meus irmãos. E Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que tem pessoas, meus irmãos, que ela não tem paz. E faz de tudo para tirar a minha e tua paz. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você não cai no jogo do inimigo. Que você não vai debater, meus irmãos, com o inimigo. Porque tudo que o inimigo quer, meus irmãos, tirar a minha e tua paz. Porque o inimigo, ele não tem paz, meus irmãos. E ele faz de tudo para tirar a minha e a tua paz. Mas que você peça sabedoria a Deus. Que você não debata, meus irmãos, com o inimigo. Porque deixa que com o inimigo que vai tratar é Deus, meus irmãos. Porque o inimigo, meus irmãos, não pode comigo com você, não. Porque Deus nessa tarde, meus irmãos, está quebrando toda a força do inimigo contra mim, contra a tua vida, contra mim, contra a tua casa, contra mim, contra a tua família. Porque o inimigo, meus irmãos, ele é astúcio, né? Ele faz de tudo para tirar a minha e tua paz. Ele faz de tudo para tirar o meu teu sossego. Porque ele não tem paz, meus irmãos. E como ele não tem paz, meus irmãos, ele faz tudo para tirar a minha e tua paz. Porque a nossa paz, meus irmãos, vem de Deus. E ninguém pode tirar a paz que está dentro de mim e de você, meus irmãos. Porque vem de Deus. E tem muitas pessoas, meus irmãos, que se incomodam com a minha e com a tua paz. Que não tem paz e quer tirar a minha e tua paz. Usada pelo maligno. Porque dá brecha para ele entrar. Mas que você, meus irmãos, tenha sabedoria, que você não debata. Quando for para falar, que você fale. Porque tem hora que a gente tem que calar, sim. Mas quando é para falar que Deus manda, a gente fale. Porque o povo pensa que vocês somos evangélicos, a gente nem tem que calar. Ficar calado o tempo todo. E você tem que ficar calado, sim. A gente não pode estar debatendo. Mas quando Deus mandar você falar, que você fale, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas que, usadas pelo maligno, né? Que quer vir afrontar a você, porque não tem paz, quer tirar a tua paz. E quer que você suporte tudo, que você aguente tudo. A gente aguenta sim, meus irmãos, tudo, né? Tem que calar. Mas quando Deus mandar você falar, que você fale, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas que acham que vocês somos evangélicos, a gente, né? Tem que, né? Ser pisado, tem que ser feito de tapete. Mas não, meus irmãos, vocês não são tapete, não. Quando for para calar, que você cale. Quando for para falar, que você fale. Mas com sabedoria, meus irmãos. Porque o inimigo, ele é sujo. Ele usa, né? Muitas pessoas que dá lugar para ser usada por ele, para atingir a você. Para afrontar a você. Mas que você cale, meus irmãos. Só fale quando tiver de falar. Quando Deus mandar você falar, que você fale. Que você não tenha medo, não. Porque os covardes que voltem. Mas quando for para calar, que você cale. Porque o inimigo é sujo, meus irmãos. Mas ele tem que saber que comigo você ele não pode. Quanto mais ele levanta, maior queda, meus irmãos. Porque o inimigo faz tudo para envergonhar você. Mas envergonhar vai ficar ele, meus irmãos. Porque ele não pode comigo com você, não. Porque vocês somos ungidos. E vocês somos escolhidos. Ele faz tudo para tirar a minha tua paz, tirar o meu teu sossego. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você peça sabedoria a Deus. Que você não vai debater com o inimigo. Porque o inimigo é sujo, meus irmãos. Ele faz tudo para tirar a minha tua paz. Mas que você, quando for para falar, que você fale, meus irmãos. Quando for para calar, que você cale. Porque o inimigo tem muita raiva, meus irmãos, de você. Ele não pode ver um crente, né? Que ora, que busca. Né? Ele tem muita raiva, meus irmãos, muito ódio. Se ele pudesse, ele engolir a mim e você vivo. Quando ele sabe que vocês somos verdadeiros adoradores. Que você adora independente de qualquer situação. Que você adora independente de qualquer circunstância. Ele não suporta, meus irmãos. Ele faz tudo para tirar a minha tua paz, tirar o meu teu sossego. Se ele pudesse, meus irmãos, ele engolir a mim e você vivo. Porque ele odeia a mim e você, meus irmãos. E ele faz de tudo para tirar a minha tua paz, tirar o meu teu sossego. Mas ele tem que saber, meus irmãos, que a minha tua paz ele não tira, não. Porque a minha tua paz, meus irmãos, vem do Senhor. E ninguém pode tirar, meus irmãos, a minha tua paz. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma ótima tarde e um ótimo final de semana.